Meus irmãos, eu já falei sobre esse assunto e novamente falo, e se for necessário, trago mais uma abordagem sobre o tema de uma forma profunda e abrangente. Os cordões energéticos são conexões sutis formadas entre indivíduos, eventos e crenças que podem restringir a expansão da consciência e limitar a ascensão do espírito e da alma. Esses cordões funcionam como canais de troca de energia e, dependendo da sua natureza, podem ser tanto fortalecedores quanto drenantes. Quando prejudiciais, eles mantêm uma pessoa ancorada em padrões densos, impedindo-a de vibrar em frequências mais elevadas. Esses cordões podem ser formados por laços emocionais intensos, contratos espirituais inconscientes, traumas ou até mesmo influências externas, como espíritos obsessores, obsessões espirituais, cobranças obsessivas e sistemas de crenças limitantes. Eles podem atuar nos diferentes corpos sutis, criando barreiras que distorcem a percepção da realidade e impedem a elevação vibracional. Vocês sabem quais são os principais? Os principais incluem cordões de relacionamentos não resolvidos. Ligam-se ao chakra cardíaco ou sacral, que estão correspondentes ao sentimento e às emoções, e mantém a pessoa presa a um vínculo afetivo doentio. Por exemplo, Mariana passou anos presa a um ex-namorado, mesmo afastada fisicamente. Sentiu uma angústia inexplicável sempre que pensava nele e, durante uma sessão energética, percebeu um cordão entre seu coração e o dele. E a energia desse cordão a fazia reviver o sofrimento, bloqueando sua abertura para novos relacionamentos e a autorrealização. Esses cordões de trauma e medo ativam um chakra básico e podem fazer com que a pessoa viva constantemente em um estado de sobrevivência, sem acessar estados superiores de consciência. Então, uma pessoa cresce ouvindo que o mundo é perigoso e que nunca deveria confiar em ninguém. Ao longo da vida, sente-se incapaz de se entregar à fluidez do universo, à própria espiritualidade. E esse cordão de medo alimentado por gerações de crenças limitantes familiares mantém a pessoa vibrando na frequência da escassez e da autoproteção. Existem também os cordões de egrégoras negativas e de manipulação espiritual, que são vínculos com sistemas coletivos de crenças e energias externas que prendem a pessoa em um padrão de limitação e estagnação. Exemplo: André fazia parte de um grupo religioso que o convencia de que questionar significava heresia. E apesar de sentir um chamado para explorar novas verdades, sentia uma pressão energética densa que o impedia de se libertar. E esse cordão com essa egrégora limitava seu avanço para uma consciência expandida. E a remoção desses cordões não deve ser feita de forma brusca ou apenas através da intenção superficial. A verdadeira libertação acontece quando há um alinhamento vibracional que dissolve a necessidade desses vínculos. E aqui eu abro um parêntese para que você possa fazer uma análise de campo e verificar como está a sua identidade vibracional, a sua vibração e frequência, e o que precisa ser feito de acordo com o que foi dito anteriormente. E não só isso, a verificação do sistema de chakras, da estrutura psicoemocional que deve ser trabalhada, reajustada, colocada em ordem para que, quando se utilize as técnicas com as chamas sagradas ou entre outras ferramentas que devem ser utilizadas para proporcionar um efeito, este efeito possa realmente ser positivo e alcançar um resultado desejado.
mas a pessoa deve se comprometer na senda da transformação, pois o eu superior não quer ninguém dependente de ninguém. Quer que nós tenhamos a nossa própria autonomia na senda do crescimento e da transformação pessoal. Então nós devemos crescer, se empenhar em meditar e fazer técnicas que promovam essa reconexão com a nossa própria verdade interna, com o nosso próprio eu, o eu real, a personalidade eterna. Nós temos que sim reservar um momento para o nosso próprio autocuidado. Diga a si mesmo: eu reservo um momento para o meu autocuidado, eu reservo um momento para meditar, eu reservo um momento para me conectar com o meu superior. Fale isso, que você encontrará um momento para você se conectar com a sua expressão mais elevada. Porque é neste momento de reconexão com a nossa expressão mais elevada que nós recebemos insights, intuições, direcionamentos importantes para que possamos caminhar com uma maior clareza, agir com melhores escolhas e isso trazer, sim, uma realidade baseada no propósito daquilo que a alma sente como necessidade principal de estar fazendo aqui enquanto encarnados nessa experiência. Então, meus irmãos, entendam que a verdadeira libertação acontece quando há um alinhamento vibracional que dissolve a necessidade desses laços. Em muitos casos, já na utilização das chamas sagradas, a utilização da chama violeta, entre outras formas e técnicas de orações que proporcionam a ampliação e a elevação vibracional, o eu superior faz o corte do que precisa ser cortado. Entre outros casos, há uma necessidade sim de uma verificação mais profunda, de uma análise com base em radiestesia, uma verificação que possa identificar quais cordões estão limitando a jornada e a experiência e dissolver esses cordões, trazer um entendimento, trazer à base as informações e os exercícios certos, qualificados, para que esses cordões não sejam novamente energizados ou retroalimentados, sejam dissolvidos de forma definitiva. E o primeiro passo é identificar onde esses cordões estão atuando. Esse processo de conexão com o eu superior, nós temos essa possibilidade de analisar numa visão mais ampla, abrangente, panorâmica, as situações que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. E nós identificamos isso observando os padrões repetitivos na vida. Isso pode ser feito através da autoobservação, meditação ou sessões terapêuticas. Devemos elevar a nossa frequência vibracional, pois quando a pessoa começa a vibrar em estados mais elevados de amor próprio, perdão e empoderamento, os cordões densos começam a perder força naturalmente. Isso é ascensão, isso é transformação. Práticas como mantras, respiração consciente e a ativação dos chakras ajudam nesse processo. Mas nós devemos ter a conscientização e a responsabilidade de, com ritmo constante, fazer com que aquilo se torne um hábito em nossa vida, pois esse é um hábito positivo, fornece a transformação e a reconexão com algo maior. Nós temos que focar também no trabalho de purificação e proteção energética através do uso de ervas, dos cristais, banhos de limpeza e práticas de blindagem que são fundamentais para impedir que novos cordões negativos se formem. E após remover um cordão, é essencial substituir o padrão que o criou. Se um cordão era baseado em dependência emocional, a pessoa precisa fortalecer sua autonomia e amor próprio
para que ele não volte a se formar. Isso está inerente à tomada de decisões que proporcionam um novo futuro, a criação de uma nova realidade, de uma nova experiência. Então nós temos que fazer escolhas neste momento que estejam correlacionadas à necessidade do nosso crescimento pessoal, aquilo que o nosso eu superior quer nos passar. Mas para isso, nós temos que ter essa disciplina. E uma alma verdadeiramente ascendente é aquela que reconhece sua soberania energética e não se mantém presa a padrões antigos. Sempre que você levantar, em um momento de meditação, de devoção, de reconexão, imagine a sua melhor versão. Crie isso a nível mental. Traga essa soberania. Isso não é o ego, mas sim o reconhecimento do seu poder interno, que deve ser bem canalizado e utilizado no mundo físico e entre planos. Quando os cordões são removidos com consciência e maturidade espiritual, a pessoa experimenta uma leveza incomparável, um fluxo maior da energia vital e uma reconexão ou uma conexão mais clara com a sua essência divina. Esse é um processo de libertação. Você deixa de ser drenado por esses cordões vinculados a situações ou pessoas e conserva a tua própria energia vital. E é muito importante dizer também que nós não devemos carregar ninguém nas costas, mesmo com uma relação de almas, chamas gêmeas, almas gêmeas. Essas experiências nos trazem um aprimoramento e um avanço, são catalisadores de mudança. Trazem códigos e informações que estão inerentes à energia original da alma. Entre outras coisas, uma própria comunicação que é realizada, mesmo a nível não local, já fornece a ampliação e iluminação de uma linha do tempo. A pessoa pode escolher ou não prosseguir naquele caminho, caso ela simplesmente tenha o desejo de continuar com a sua vida habitual e não buscar um caminho de transformação e de ascensão. Nós devemos respeitar o caminho dela. No momento em que colocamos a nossa intenção sem que ela esteja receptiva para esse entendimento, para essa transformação, acabamos sendo indutores, acabamos prejudicando o próprio planejamento do eu superior em trazer para aquela pessoa aprendizados necessários de transformação que ela deve resgatar na sua vida. Então, isso faz parte também da situação que nós vivenciamos e nós não devemos nos preocupar. É só uma experiência de muitas que já vivenciamos no cosmos. Nós devemos colocar o nosso foco e a nossa atenção onde nós somos úteis no momento presente, que em primeiro lugar essa energia deve ser direcionada para o nosso próprio aprimoramento interior e, posteriormente, para a ajuda às pessoas que estão receptivas para receber orientações necessárias com base nas nossas próprias transformações alcançadas e os nossos aprendizados. Na descrição aqui abaixo você pode entrar no Instagram e seguir nosso Instagram, Espiritualidade da Nova Era. Lá nós colocamos conteúdos que dizem a respeito às famílias de alma, ao grupo monádico, entre outras informações necessárias que nós transmitimos a respeito desse próprio autocuidado interior e também muito correlacionado à dinâmica dos relacionamentos. Seria uma honra lhe auxiliar e te ajudar de alguma forma
através de uma verificação e uma análise de campo, onde você pode também mandar mensagem e estar obtendo maiores informações da equipe que está sempre aqui para estar transmitindo boas orientações e direcionamentos, tanto da parte espiritual quanto aqui da parte física, e juntos seguimos nesse caminho. Muita paz e muita luz, meus irmãos.